Sob a proteção de Deus, na presença do conselheiro Nestor Batista, Fernando Guimarães, Caio Márcio, Ivan Bonilha, Durval Amaral, Fábio Camargo, dos auditores Jaime Lechinski, Sérgio Valadares, Ives Linhares, Tiago Barbosa, Cláudio Canha, e do Procurador-Geral do Ministério Público, Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a sessão ordinária de número 43 deste pleno. Presente a Procuradora de Estado, Cláudia Piccolo. Coloco a ata da sessão ordinária de número 42 para discussão e homologação. Está em discussão. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Peço a palavra, senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para anunciar a devolução dos embargos de declaração 560.669/2012 da pauta do conselheiro Fábio Camargo. Está devidamente anotado, a palavra continua. Para relato de pauta, concedo a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu relato a pauta, tenho protocolo 286, 293/13, município de Jardim Alegre, recurso de revista que julgou irregulares através da primeira Câmara, convênio entre a Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social e o município de Jardim Alegre. Inicialmente, constatou-se a ausência do termo de cumprimento dos objetivos em instalação de equipamentos e na execução parcial do convênio. A DAT manifestou-se novamente pela possibilidade de provimento parcial, haja vista que foi apresentado o termo de cumprimento de objetivos e houve também devolução de valores. O Ministério Público, pelo provimento parcial, e opinou pelo afastamento da determinação de recolhimento parcial de valores em face de sua devolução ao órgão concedente, motivo pelo qual a proposta é, pelo conhecimento da peça recursal, dar-lhe provimento parcial, julgando regulares com ressalvas as contas do convênio 15/2005. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 416.545/13, município de Francisco Beltrão, recurso de revista contra acórdão da segunda Câmara, que negou registro à aposentadoria da servidora Georgina Leonilde Gomes, em razão do não envio a este tribunal do processo de registro da admissão da interessada. Houve apresentação de cópias do processo, que julgou legal a admissão. A diretoria de atos de pessoal manifestou-se opinando pelo provimento do recurso. Ministério Público é no mesmo sentido, e esta é a proposta do relator, que concede registro de aposentadoria da servidora Georgina Leonilde Gomes. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 195.746/12, processo que versa sobre representação com pedido de suspensão cautelar, lançada pela Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, em face do município de Maringá, em virtude da instauração da concorrência pública 15/2012, que contemplava como objeto a contratação de serviços técnicos especializados em engenharia para a operação e manutenção do sistema de abastecimento de água, do esgotamento sanitário, do sistema comercial e prestação de serviços especializados na cidade de Maringá.
a Sanepar faz um extenso relato, principalmente haja vista os investimentos realizados no município de Maringá e uma prorrogação do contrato ou concessão de até 2040 por meio de aditivos. Houve discussão judicial e a Justiça determinou que o município de Maringá se abstivesse de qualquer ato que interfira na titularidade da concessão da Sanepar até o trânsito em julgado da sentença que defina a situação. Mesmo assim, o município instaurou o processo licitatório e, posteriormente, houve o cancelamento desse processo licitatório. Eu apenas tinha anotado na minha pauta, que eu até diria que é uma pérola jurídica para que possamos analisar, onde o edital contemplava que a empresa vencedora da concorrência só poderia ter esta concessão depois de uma manifestação do Poder Judiciário, ou seja, não havia certeza nenhuma. Poderia ganhar e poderia não levar, mas constava do edital. É uma maravilha. Então, tenho a impressão que houve um excesso por parte de Maringá, mas que acabou cancelando o processo licitatório e nós observamos, portanto, que houve perda do objeto nesta tentativa hoje da Sanepar em obter medida cautelar, motivo pelo qual eu vou acompanhar as manifestações aqui trazidas, o Ministério Público, que também se posiciona pela improcedência da representação, haja vista perda de objeto, e esta também será a proposta do relator. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, conselheiro Ivan Bonilha. Muito embora já esteja lançado um despacho no processo, número 391/2013, eu me declarei impedido para relatar e votar essa matéria, esse tema, porque fui, por 6 meses, presidente do Conselho de Administração da Sanepar. Perfeitamente. Fica convocado o auditor Ives Linhares para votar essa matéria e ela está em discussão. Apenas coloco, senhor presidente, que o município de Maringá revogou o processo licitatório, há, portanto, perda de objeto. Perfeitamente. Em votação, aprovado. E tem o 163, 183, 13, Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul, exercício de 2012, a Diretoria de Contas Estaduais pela regularidade, Ministério Público pela regularidade e a proposta do relator acompanha pela regularidade. Está em discussão, votação, aprovado. E se Vossa Excelência permite, senhor presidente, para fazer uma devolução ao conselheiro Fernando Guimarães do protocolo 465-117-06, que é uma consulta, não? Pré-julgado. É um pedido de pré-julgado. Está feita a devolução, esta presidência agradece a Vossa Excelência e para relato de pauta, passa a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães. Senhor senhor presidente, demais integrantes do Tribunal Pleno, inicio a pauta por recurso de revista, protocolo 568-568-2012, Câmara Municipal de Caloré. É um recurso de revista contra a decisão proferida pela segunda Câmara, que julgou irregular as contas do exercício de 2010. O motivo da desaprovação teria sido a extrapolação da remuneração dos agentes políticos, que foram devidamente recolhidos, tanto que a instrução para ser ministerial manifestam pelo provimento parcial com a regularidade convencional, conforme prejulgado dessa Corte, e essa é a proposta de voto, tendo visto o recolhimento com provimento parcial para ser julgados regulares, com ressalvas, mantendo-se no demais as recomendações e as multas pelos atrasos. Está em discussão, votação, aprovado.
578.460/2012, também é um recurso de revista manejado pelo município de Iretama, interessado Antônio José Piazzalunga. É um recurso de revista proferido contra a decisão da outra segunda Câmara, que pediu parecer prévio recomendando a irregularidade das contas, além de multa administrativa por falta da entrega do relatório do controle interno. No recurso foram encaminhados os relatórios do controle interno, uma justificativa que não teria sido possível por um erro lá do encaminhamento do sistema, mas, de qualquer forma, foram juntados no processo, e esse é o principal ponto que acato no recurso, afasto essa como motivo de irregularidade, mas mantenho as demais irregularidades, e principalmente a questão da ausência de pagamento da dívida fundada. Eu sei que esse tribunal tem, em algumas situações, relevado a situação do não pagamento da dívida fundada. Só que, nesse caso, nós estamos falando de dívida confessada e reconhecida por lei municipal, depois teve uma outra lei também renegociando, aí aconteceu também uma questão judicial, os vereadores, alguns foram contra a lei, enfim, teve um imbróglio jurídico, mas o fato é, senhor presidente, que essa dívida em torno de 4 milhões de reais está sendo rolada, literalmente, desde 2004. E foram objeto de análise nas contas dos exercícios anteriores. Nós estamos falando das contas de 2010. Isso também foi observado nos exercícios também seguintes. Eu não adoto a irregularidade ou saneamento ou irregularidade no exercício seguinte, porque nós estamos no gestão. Aqui é só um dado para ilustrar que essa questão da dívida fundada, neste caso do município de Iretama, está sendo rolada, literalmente, desde 2005 e sem nenhuma solução. Então, mantenho a irregularidade, por isso que dou provimento parcial, apenas afastando como irregularidade e a multa o relatório do controle interno que foi encaminhado. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 653-632/2012, Câmara Municipal de Moarama, solicito que permaneça adiado em função do pedido de sustentação oral formulado. Adiado. 634.042/2012, é o município de Toledo, interessado o ex-prefeito José Schiavinato. Na realidade, é uma consulta, senhor presidente, mais tempo do plenário, objeto de concursos públicos durante o período eleitoral. Essa é uma matéria que, até não sei nem por que foi formulada a consulta, com o devido respeito à autoridade encaminhando, porque temos inúmeras decisões. Então, a proposta de voto, para facilitar a votação, reafirma todas as questões que o tribunal já enfrentou, como a possibilidade, desde que homologado antes, todos aqueles critérios que nós já estabelecemos em várias consultas. Acrescento apenas a advertência em função que a lei de responsabilidade fiscal, embora não tenha a natureza de delitos ou crimes ou proibições de natureza eleitoral, impõe também restrições no último ano de mandato, de aumento de despesa. Então, apenas essas observações e mantenho as demais decisões que o tribunal tem adotado. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho o protocolo que me foi devolvido hoje pelo conselheiro Sr. Batista, o prejulgado 465-117-06, é que, na realidade, é um pedido formulado pela Associação dos Municípios do Paraná, e onde eu trouxe em discussão a questão principalmente do amicus curiae, né? Eu sei que o conselheiro Ives também já tem, eu vou relatar, vou ser fiel, é contra a revisão e é contra a admissão, em função de proibição, de não aceitar a revisão, que se indefira o pedido. Não, acho que não entrou no mérito sobre a figura do amicus curiae, não. Tá? Então, eu trouxe para a discussão justamente essa, principalmente a questão do amicus curiae. Não estou entrando no mérito ainda, né, em função de que ainda teria que ser formulado o pedido de encaminhamento com reinstrução, etc. Então, o conselheiro Nestor pediu vista. Eu não estou discutindo se é possível a revisão ou não, se tem razão a revisão ou não. Eu acho que, se aceitando a figura do amicus curiae, dá mais legitimidade às decisões do tribunal, e aí sim nós vamos poder enfrentar o mérito, se é possível revisão ou não. O aspecto principal, como já relatei anteriormente, é a questão de como definir o que são consultorias especializadas. Acho que esse é o ponto principal da dúvida dos municípios, representada pela sua associação. Então, não sei se o conselheiro Nestor quer discutir a matéria. Estou relatando para ver se prefere que eu deixe para a próxima quinta-feira, para termos mais tempo para discutir. É só...
Senhor presidente. Não, se Vossa Excelência vai pedir vista, conselheiro Bonilha. Se o conselheiro pôr para discussão e julgamento, então eu vou pedir vista. Ótimo. Sem problema nenhum. Até porque essa história de amigo da corte aí tem me preocupado muito, Excelência. Então, ontem, só senhor presidente, se me permite. Em discussão a matéria. Depois que nós... eu não quero discutir a matéria, só relatar um fato, senhor presidente. Que Pela me ordem, pareceu Vossa Excelência tem a palavra. Preocupante, porque não é história, não é? Mas a figura do amigo Scuri, que neste caso eu vou discordar, já devo dizer a Vossa Excelência, mas ontem tivemos um fato curioso. Um advogado compareceu aqui e disse que entraria no plenário, não pediu para fazer sustentação oral, mas pediria uma questão de ordem baseado neste cidadão aí, ou nesta figura do amigo Scuri. Aí, inteligentemente, o auditor Sérgio Valadares, conversamos na sessão, e o conselheiro Fábio Camargo, mais inteligente ainda, acabou adiando a matéria. Por quê? Se entendeu que uma parte que, no caso, depois de instruído o processo com manifestação de diretoria do Ministério Público, o cidadão com a beca na mão, com devido respeito aos senhores advogados, queria adentrar a esse plenário, adentrar é bem do Cruzeiro de Belo Horizonte, não é adentrar nesse plenário, para pedir uma questão de ordem baseado neste amigo Scuri. Falei, olha, amigo da corte lá em Brasília, tudo bem, mas aqui não vai dar. Então, é um fato que eu estou relatando, porque eu vou, neste caso de Vossa Excelência, vou me manifestar contrariamente, até porque já conheço a manifestação de Vossa Excelência, e a do doutor Ivens Linhares, que é a tendência que eu devo acompanhar. O conselheiro Fernando Guimarães tem a palavra para continuar o relato, já que esse processo está adiado. Não, está com Aliás, está com vista ao conselheiro Ivan Bonilha. Processo 349.999/2012. Eu solicito o adiamento, senhor presidente. O último processo, eu solicito o adiamento. Vossa Excelência está pedindo adiamento Do último processo... do 34.99/99. Está adiado a pedido de Vossa Excelência. E acredito que esgotei a pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e do doutor. A presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, conselheiro Durval Amaral. Intempestivamente, porque eu gostaria de fazer duas comunicações, se fosse possível, até porque na sequência o conselheiro Ivan vai relatar. Então eu quero comunicar a devolução do processo número 72.2508, que trata de representação do município de Alvorada do Sul ao nobre conselheiro Ivan, e também nos termos do artigo 427 do Regimento Interno, comunicar que deferiu o sobrestamento do processo 27.1888/12 na Diretoria de Contas Estaduais. Então, agradeço a Vossa Excelência o deferimento da questão de ordem e também eram esses os nossos comunicados. Estão anotados os comunicados de Vossa Excelência e deferido. Conselheiro Caio Márcio. Ilustre presidente, conselheiro Tagando Matos Leão, caros componentes desse pleno. Inicio com prestação de contas anual. O processo é 252.12713, Instituto Ambiental do Paraná. É uma prestação de conta do diretor-presidente, senhor Luiz Tarcísio Mossato Pinto, exercício financeiro de 2012. Diretoria de Contas Estaduais concluiu que as contas estão regulares. O Ministério Público também opinou pela regularidade. E a proposta de voto, senhor presidente, é pela regularidade das contas. Está em discussão a regularidade do processo. Em votação. Aprovado. No seguinte, 254.1463, Universidade Estadual de Londrina. Prestação de contas da reitora, a senhora Nadina Aparecida Moreno, exercício financeiro de 2012. Diretoria de Contas Estaduais concluiu que as contas estão regulares,
com a recomendação de efetivação e implantação do sistema RH Paraná Meta 4 para as despesas de pessoal da Universidade Estadual de Londrina, conforme determina o Decreto 3.728/12. O Ministério Público acompanhou as manifestações da Diretoria de Contas Estaduais e a proposta de voto, senhor presidente, e demais colegas deste pleno, é pela regularidade das contas com a recomendação feita pela diretoria. Está em discussão. Votação. Aprovado. E, por último, tem o 263-70613, FECEA, Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana. Prestação de conta do diretor, senhor Rogério Ribeiro, exercício financeiro de 2012. Eu acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Estaduais e Ministério Público pela regularidade das contas. É voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, constava na minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros deste plenário. A presidência agradece Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão de pleno, eu ainda em tempo, senhor presidente, gostaria de pedir a inclusão na pauta de hoje do processo de pedido de rescisão da Pastoral da Criança de Curitiba. Faço ainda antes do início da minha pauta. Não havendo manifestação contrária, está deferido. As comunicações da Corregedoria e, portanto, com suporte no 429, parágrafo 4º, inciso 1º do regimento, também solicito a inclusão da representação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos sobre o protocolo 77-3840/13 em pauta, uma vez que relatarei o teor do despacho 1629 para deliberação. É um processo do município de Araucária, interessado IGEA Gestão e Saúde Limitada. Está deferida a inclusão na pauta, presidente? Vossa Excelência está... Eu pedi a inclusão na pauta no processo. E essa presidência já deferiu. Ok. Esse é o segundo, presidente. Sim. Ah, ok. Comunicando os arquivamentos da Corregedoria, senhor presidente, no período que foi de 31 de outubro até o dia de hoje, nós temos uma relação de processo, vou ler os protocolos, a entidade e os interessados. Protocolo 733008/13, uma representação da Lei de Licitações, município de Beltrão, Francisco Beltrão, interessado Fotogel Limitada. Representação sobre o protocolo 83896/13, município de Boa Ventura de São Roque, interessada Vanderléia Silva Melo e Marlene Pereira dos Santos. Representação da Lei de Licitações, protocolo 739247/13, município de Colombo, interessado Carmo e Carmo Papelaria Limitada. Protocolo 380334/13, município de Cornélio Procópio, interessado Luminapar Serviços de Iluminação Pública Limitada. Protocolo 644960/13, uma denúncia, Câmara Municipal de São Jorge do Oeste, Jair Nogueira, o interessado. Protocolo 698881/13, município de Mandaguari, interessado Romualdo Pereira Velasco. Protocolo 386553/13, representação da Lei de Licitações, município de Guaporema, interessado Governança Brasil S.A. Tecnologia e Gestão em Serviços. Protocolo 616230/13, uma representação da
Lei 8666, município de Rio Bonito do Iguaçu, interessado D&D Pavimentações Limitada, protocolo 6550-66/13, uma representação da Lei de Licitações, o município de Castro, interessado Baggio Licitações Limitada, protocolo 25780/13, município de Pinhais, interessado Luminapar Serviços de Iluminação Pública Limitada, protocolo 185353/13, uma denúncia do município de Bandeirantes, interessado Antônio Gomes Pereira Neto, protocolo 232238/13, Câmara Municipal de... Eu não tenho o nome da Câmara Municipal, mas o interessado é o William Ricardo Miranda. Protocolo 482153/13, uma representação da Lei de Licitações, município de Guaraqueçaba, interessado Balsa Nova Comercial Limitada. E, por fim, a denúncia protocolada sob o número 623473, município de Paissandu, interessados Elivane Maria Sarri e outros. Esses são despachos da Corregedoria que foram feitos com a opção do arquivamento. Passo agora, então, à pauta ordinária da Corregedoria. Conforme deferido por Vossa Excelência, a primeira, a representação da lei. Senhor Presidente, questão de ordem. Pela ordem. Senhor Presidente, mais integrante do plenário, nesse processo, eu tenho que declarar meu impedimento objetivo para discutir. E para votar, para discutir não tenho impedimento, mas não gostaria de discutir, pelo menos parte da fundamentação da medida cautelar em apreciação. Conversei com o conselheiro Ivan ontem. A minha preocupação da inclusão na motivação do despacho e falei com a doutora Regina também agora, inicialmente, que também a intenção do conselheiro Ivan foi trazer a discussão do plenário a questão das contratações na área da saúde, e diante das características de cada município, enfim. Então, essa parte, eu não vou discutir e votar, não me considero impedido nesse processo, nesta parte. Mas, como é cautelar, em relação ao mérito, quando for discutido, aí sim eu me sinto desimpedido de discutir a questão geral da saúde, até porque eu anunciei no plenário, anunciei na Câmara, que estava fazendo um estudo, até para uma eventual revisão do Acordo 680, que nós já decidimos desde 2006, algumas condições para contratação na área da saúde. Então, só esse esclarecimento que faço, que o meu impedimento não abrange a questão genérica, apenas a primeira parte, e solicito que seja reconhecido. E se os conselheiros me permitirem, são mais 3 minutinhos, até eu trouxe num outro processo do conselheiro Durval, que eu pedi vista, que tratava-se da área da saúde também, em Itamaracá, e esse processo eu examinei, só as irregularidades não têm em relação à contratação genérica. Mas sugeria ao plenário, a Vossa Excelência, e isso eu gostaria que constasse, se Vossa Excelência, eu mando por ofício, né, algumas questões que o tribunal poderia inserir num trabalho especial. Evidente que Vossa Excelência tem a gestão do tribunal e se comporta isso diante da demanda. Por exemplo, acho que nós temos que, antes de analisar contratação genérica em área da saúde, alguns pontos para ter um panorama no Estado que nós não temos. Apesar do trabalho que o tribunal tem feito ao longo dos anos, Vossa Excelência também fez, continua fazendo, sobre as inspeções e auditorias, mas acho que é necessário que nós tivéssemos um retrato, pelo menos geral, sobre algumas questões básicas que nós podemos enfrentar, como há cargos públicos na área da saúde, quantos, para que profissionais, quais estão descritos em lei ou no regulamento próprio, enfim, uma série de questões que eu vou encaminhar por escrito a Vossa Excelência, e só estou comunicando ao plenário, e vou também mandar cópia aos conselheiros, que são questões, acho que, de fato, de realidade, que nós precisamos ter para poder resolver de uma vez por todas as questões que geram insegurança aos gestores, principalmente municipais, de contratação na área da saúde, até por diferença de opiniões entre Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público do Trabalho, né, cada um às vezes fala alguma... Então, acho que essa sugestão a vossa que faço, a Vossa Excelência do plenário, de um trabalho específico para que seja feito um retrato, né, dessas contratações por concurso e não concurso, e principalmente
resultados obtidos, metas e resultados. Eu me lembro que o Acordo 680, conselheiro Nestor, que foi relatado pelo conselheiro Tiago, me permitiu até colaborar com ele na discussão do voto, que nós já exigíamos algumas medidas, conselheiro Nestor, dos municípios, para poder contratar por terceirização, por contabilização, etc. Por exemplo, metas e indicadores, acompanhamento de resultados, etc. Que eu sei que a maioria dos municípios não estão cumprindo esses procedimentos, que eram requisitos para a legitimação do ato. Então, só essas minhas preocupações que tem faz anos sobre da área específica da saúde. No mais, estou absolutamente impedido de discutir nesse processo. Continua a palavra com o senhor relator, ficando convocado o auditor Klechinski para compor o quórum, no impedimento do conselheiro Fernando. Senhor presidente, então, como anunciado, o protocolo 77-3840 é uma representação com pedido de cautelar, proposta com base no artigo 113, parágrafo 1º da Lei de Licitações e Contratos pela empresa, pela entidade IGEA Gestão e Saúde Limitada, contra o município de Araucária, senhor Lisandro José Ferreira e Marcelo Schiavon, que vem a ser o presidente da Comissão Permanente de Licitação. A inicial narra possíveis irregularidades na concorrência pública 08-2013, licitação que foi promovida pelo município com o objetivo de contratar empresa para a prestação de serviços médicos, plantonistas, no serviço de urgência e emergência e de serviços médicos, plantonistas, horistas, para atendimento de consultas eventuais nas unidades básicas de saúde. O valor máximo da contratação foi fixado em R$ 14.665.200 para o prazo de 12 meses. Apresentaram propostas, além da empresa representante, a Medical Sul Serviços Médicos e o Instituto Madalena Sofia. De acordo com a narrativa da inicial, a Comissão de Licitação, em primeira decisão, inabilitou o Instituto Madalena Sofia e declarou habilitadas as demais participantes. Após recursos, a comissão inabilitou também a empresa representante, restando apenas um licitante apto a prosseguir na licitação, qual seja a Medicol. Analisando o processo licitatório, a Procuradoria-Geral do Município, por sua vez, opinou pela manutenção da inabilitação do Instituto Madalena Sofia e pela inabilitação também da empresa Medicol. Dessa forma, restaria habilitada tão somente a hora autora da representação. Contudo, o prefeito, em deliberação divergente do parecer da Procuradoria, manteve a inabilitação do Instituto Madalena Sofia e decidiu habilitar as duas outras licitantes. Assim, prosseguiram para a fase de classificação as empresas IGEA Gestão e Saúde, que vem a ser a representante neste caso, e Medicol Sul Serviços Médicos Limitada. Segundo consta do site do município de Araucária, a Medicol Serviços Médicos foi declarada vencedora do certame em 23 de outubro, tendo apresentado proposta no valor global de R$ 14.520.000. Pesquisa realizada no Diário Oficial de Araucária não indica que a licitação tenha sido homologada até o presente momento. Ao cabo da petição inicial, a representante requer suspensão cautelar do processo licitatório. No mérito, pede que a inabilitação da Medicol ou a sua desclassificação. A representação foi recebida, visto que preenche os requisitos legais e regimentais. Quanto ao direito material, noto que a representação traz indícios de irregularidades na licitação em debate. Passo, então, a análise sumária própria do presente estágio processual das alegações da representante, todas formuladas com o intuito de demonstrar que a sua concorrente no certame, Medicol Serviços Médicos, deveria ter sido excluída do processo licitatório por não atendimento ao edital e às normas legais e regulamentares aplicáveis ao caso, bem como de outras questões que, entendo, merecem registrar o objeto da presente representação. Primeiro,
Apresentação pela Medicol, serviços médicos e documentação relativa à qualificação econômico-financeira em desacordo com as normas estabelecidas. De acordo com a autora da representação, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício da Medicol foram apresentados em desacordo com as regras pertinentes, visto que, primeiro, o livro diário não está registrado na Junta Comercial do Paraná, constando dele apenas o protocolo do registro do títulos e documentos e pessoas jurídicas de Fazenda Rio Grande, o que constituiria infração ao caput do artigo 1181 do Código Civil, bem como ao decreto 3.099, a instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio. A representante aponta ainda violação a item específico do edital. Segundo, a demonstração de resultados do exercício financeiro de 2011 não foi apresentada juntamente com a de 2012, impossibilitando a análise comparativa, o que infringiria itens específicos das normas brasileiras de contabilidade aprovadas por resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Mais, terceiro, o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, por provocação da hora representante, analisou as documentações, as demonstrações contábeis registradas no livro diário da Medicol e constatou 7 irregularidades, dentre as quais a autora da representação destaca a não divulgação do exercício de comparabilidade e a divergência entre o capital social integralizado indicado no contrato social e na certidão emitida pela Junta Comercial, R$100.000, e no balanço apresentado, que foi de R$4.000. Nesse primeiro contato com a representação, as alegações da requerente se mostram verossímeis. As irregularidades constatadas pelo Conselho Regional de Contabilidade nas demonstrações estão todas descritas no termo de verificação da estrutura das demonstrações contábeis, lavrado por contador, inspetor fiscal do CRC, sendo suficientes para ensejar o recebimento da presente representação. Acrescento que o parecer proferido pela Procuradoria-Geral do Município de Araucária, nos autos do processo licitatório, opinou pela não aceitação das demonstrações contábeis da empresa em questão, especialmente em razão da irregularidade formal apontada, ou seja, ausência de registro da escrituração contábil na junta comercial. Assim, caberá aos representados a apresentação de defesa também no tocante a essa questão. Segundo ponto da representação, a apresentação pela Medicol de atestados de capacidade técnica inválidos não emitidos pelo tomador dos serviços nele indicados. A representante aponta que a Medicol, para cumprir os requisitos de habilitação referentes à capacidade técnica, apresentou atestados emitidos pelo Instituto Confiança, o qual, nas palavras da requerente, não é tomador do serviço, mas mero atravessador, esse foi o termo utilizado, que obtém contratos junto às prefeituras municipais e, em seguida, terceiriza os serviços à Medicol, parceira de sua longa data, que, por sua vez, coloca seus médicos para a prestação de serviço. Com efeito, os atestados de capacidade técnica em questão constam dos autos e foram emitidos pelo Instituto Confiança, muito embora façam referência a serviços prestados a municípios paranaenses, entre os quais Paranaguá, Fazenda Rio Grande, Araucária e Mandirituba, não há nos documentos nenhum tipo de chancela por parte destes. A própria Procuradoria-Geral de Araucária, que note-se, inclusive um dos municípios contratantes do Instituto Confiança, asseverou o seguinte no parecer exarado no processo licitatório. A empresa Medicol era subcontratada em contratos que o citado Instituto detinha junto a municípios, dentre os quais o de Araucária. Logo, a empresa que realmente respondia perante os municípios não era a Medicol, mas o próprio Instituto, que não poderia avaliar a satisfatoriedade do serviço por não ser ele o tomador final das atividades desempenhadas. Sendo assim, esse ponto considero que também há toda evidência, pelo menos nessa análise perfunctória, mostram pela procedência da liminar. Terceiro ponto, prazo de validade da proposta de preço da empresa vencedora inferior ao estabelecido no edital e expirado quando da fase de apreciação das propostas. Previsão no edital de extensão do prazo de validade da proposta em caso de processo administrativo ou judicial superveniente. Também
um ponto que merece cuidado e também reforça a análise quanto a indícios de irregularidade pela administração no procedimento que foi levado a efeito. Quarto, previsão de quantitativos para os atestados relativos à capacidade técnica profissional. Segundo a representação, os atestados de capacidade técnica exigidos no edital previam quantitativos mínimos de 50% do prazo, quantidade mensal estimada e objeto da licitação, o mesmo valendo para a comprovação de capacidade do responsável técnico. O que se extrai é que o instrumento convocatório, a concorrência pública, previu quantitativos mínimos, não apenas para a comprovação de capacidade técnica operacional da empresa, portanto, mas também profissional do responsável técnico. Ocorre que o artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 8.666, veda tal exigência. Também aqui um ponto a merecer alguma suspeita de irregularidade, fundada suspeita de irregularidade. E quinto, e finalmente, forma adotada para a disponibilização dos serviços médicos à população. Embora a questão não tenha sido suscitada na representação, até porque a empresa representante evidentemente tem interesse em prestar serviços, é necessário que o município apresente esclarecimentos a respeito da forma adotada para disponibilizar os serviços médicos de urgência e emergência e de consultas nas unidades básicas de saúde. E sim, porque não será um assunto a ser debatido quando do julgamento de mérito, da tipicidade dessas atividades e da sua perenidade para a administração e da possibilidade de se lançar mão de serviços terceirizados, contratados temporariamente, episodicamente, pela administração pública. E, sendo assim, diante das evidências apontadas como irregularidades, concedi a medida cautelar pleiteada, haja vista o preenchimento dos requisitos que considero necessários. A plausibilidade, como acabei de pontualmente destacar, e, por fim, a urgência também caracterizada, já que, como exposto no relato inicial, a Medicol foi declarada vencedora do certame em 23 de outubro passado, embora ainda não se tenha notícia de eventuais recursos referentes à fase de classificação, nem da homologação do certame e de atos subsequentes, é bem provável que esteja em andamento ou na iminência de ocorrer, sendo necessária a suspensão do processo para que se evite a contratação possivelmente ou preliminarmente considerada ilegal. Assim, procedi em 7 de novembro do presente ano, trago agora para a deliberação e apreciação deste plenário, nos termos do artigo 282, parágrafo 1º do Regimento Interno. É a decisão, senhor presidente. Coloco em discussão a concessão da liminar feita pelo senhor corregedor. Aprovado. Protocolo 58.2169/11, uma representação encaminhada pelo juiz da Vara do Trabalho de Colombo, apresentando cópia de acórdão proferido em sede de recurso ordinário em reclamatória trabalhista, movida por Suzana Faria Costa, em face do município de Rio Branco do Sul. Consta da decisão que a reclamante foi admitida pelo município para prestar serviço de monitora, visando o atendimento de necessidades ordinárias e permanentes da administração. Apesar de devidamente citados, os interessados não apresentaram defesa. A DICAP foi pelo conhecimento e provimento da representação, com a, inclusive, aplicação de multa. O Ministério Público manifesta-se também pela procedência, com a aplicação da mesma sanção que fez menção ou optou a DICAP. Parece que o processo merece procedência. Nos exatos termos da sentença trabalhista, abre aspas, a contratação do reclamante foi completamente nula por afronto ao disposto no artigo 37, 2 e 9 da Constituição, posto que se fez para atendimento de necessidades ordinárias e permanentes da administração e por longo período, fecha aspas. Assim, senhor presidente, sem mais delongas e haja vista a
a condenação e que não se perfazia requisitos para a contratação temporária e, de acordo com os pareceres, por fim, não há que se falar em devolução dos valores, evidentemente, a pessoa trabalhou, recebeu o estipêndio por essa dedicação e, diante do todo exposto, voto pela procedência da representação com a aplicação de multa prevista no 87, inciso 5º, a linha A, da Lei Complementar Estadual 113, ao senhor Amaury César Johnson, no valor de R$ 2.763,70, pela manutenção contratada nos quadros funcionais do município de Rio Branco do Sul de maneira irregular. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 648437/11, município de Sertanópolis, também uma representação encaminhada pela Vara do Trabalho de Cambé, que evidentemente tem jurisdição sobre o município de Sertanópolis, e da representação consta uma ação trabalhista que a reclamante foi contratada pela Sermusa, que é o Serviço Municipal de Saúde, lá de Sertanópolis, autarquia municipal, para exercer o cargo de agente comunitário de saúde no período que foi de fevereiro de 2004 a fevereiro de 2009. Extrai-se da sentença, contudo, que sua admissão se deu de forma direta, em contrariedade à regra constitucional do concurso público. Também destaca o julgado que o cargo ocupado pela servidora não se coaduna com a exceção constitucional que prevê a possibilidade de provimento de cargo em comissão para funções de direção, chefia e assessoramento. Houve defesa do prefeito à época, dos prefeitos à época, já que se estendeu por mais de uma gestão. A DICAP opina pelo provimento da representação com a condenação dos responsáveis ao pagamento de multa. Também sugere que o município de Sertanópolis seja orientado para que promova a devida ação de responsabilização dos ex-prefeitos ao ressarcimento do erário, considerando que a condenação ao pagamento de fundo de garantia onerou indevidamente os cofres públicos. O MP acompanha esse entendimento da DICAP e me parece também, aqui no caso, e é a minha decisão, que a representação merece procedência. A função de agente comunitário de saúde são, além de ser atividade de natureza pública, constitui-se em demanda permanente, perene da administração pública, prefazendo funções essenciais do Estado destinado ao serviço de saúde, o que evidencia a necessidade dos cargos serem provistos de forma permanente e através do concurso público. Cabe destacar que a servidora sustentou na petição inicial da reclamação que houve desvio no desempenho de suas funções, eis que, de fato, laborava como auxiliar de enfermagem. De qualquer forma, independentemente de ter sido reconhecido no Poder Judiciário ou não, o exercício das funções de auxiliar de enfermagem pela servidora, fato é que as atividades desse cargo também são permanentes e essenciais às funções do Estado, uma vez que se destinam igualmente ao serviço de saúde. Aqui acho até mais grave, porque todos sabemos, há uma legislação toda especial e até complacente com a periodicidade de contratação para os agentes comunitários de saúde. Situação essa inexistente para a função de auxiliar de enfermagem. Com efeito, resta evidente que a admissão da senhora Adalva Galindo, a pessoa que foi contratada, para exercer funções essenciais, deveria ter sido efetuada mediante concurso público. Sendo assim, diante do que expus, abreviadamente, voto pelo conhecimento e pela procedência da representação com aplicação de multa prevista no 87, inciso 5º, a linha A, da Lei Complementar 113, aos senhores Reinaldo Ramos Reis e Carlos Luiz Oporto Castro, no valor de R$ 2.763,70 cada, pela manutenção de funcionária que, de maneira irregular, nos quadros funcionais do município de Sertanópolis. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 11.47.15, uma representação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos,
formulada por Vanderleia da Silva Melo, que noticia irregularidades no pregão presencial 10/2013, tipo menor preço por item no lote, promovido pelo município de Boa Ventura de São Roque, cujo objeto era a contratação de empresa para aquisição de pneus novos nacionais. A representante insurge-se contra a exigência de que os produtos ofertados sejam de origem nacional, conforme estabelecido no item 2.1 do edital, argumentando que tal cláusula configura exigência excessiva, restritiva e irrelevante. Citados o senhor Valdemar Gralac, prefeito municipal, e a senhora Marlene Pereira dos Santos, pregoeira e signatária do edital, demonstraram que a data de abertura do pregão presencial em análise havia sido transferida e que o instrumento convocatório havia sido retificado, excluindo a exigência de que os pneus fossem nacionais. Possibilitou-se, assim, a participação de empresas que ofertassem pneus importados, porém em conformidade com as normas do Inmetro. A DCM preliminarmente opinou pelo não conhecimento. Por outro lado, caso o relator entendesse admitir a representação, opinou pela sua improcedência, considerando que a exigência do edital foi tempestivamente suprimida. O Ministério Público teve posição no sentido de que a representação deve ser conhecida, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. A representante atua na qualidade de pessoa física, apresenta os documentos pertinentes. No mérito, contudo, sugeriu o seu encerramento. E esse é o meu voto pelo arquivamento da presente representação. Relatório e voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 475695/09, uma representação também da Lei 8666, com pedido cautelar, encaminhado por JBS S.A., Friboi, pessoa jurídica de direito privado, versando sobre supostas irregularidades no pregão presencial 128/2009, tipo menor preço, promovido pelo município de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Gestão Pública, com vista ao registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios, hortifruti granjeiros, carnes, frios, leites, bebidas, lácteas e pães. Sustenta o requerente que haveria restrição no caráter competitivo do certame, uma vez que o lote 3 do edital abrangia produtos de origens distintas, tais como carne bovina, carne de frango, carne suína, carne de lombo, linguiça, salsicha, queijo, parmesão ralado e tipo mussarela, em desconformidade com os dispositivos da Lei de Licitações. Informa que apresentou impugnação ao edital, a qual foi julgada improcedente, impedindo a representante de participar da licitação. Em defesa, o então prefeito municipal, o senhor Homero Barbosa, alegou que os lotes foram agrupados por similaridade e considerando a logística para a entrega dos itens, sendo que no lote 3 foram dispostos frios, carnes e pertences, em conformidade com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. O ex-secretário municipal, Kentaro Takahara, afirmou que os lotes estavam formados de acordo com a similaridade entre os grupos de produtos, e o senhor José do Carmo Garcia, ex-secretário municipal, que substituiu temporariamente o senhor Kentaro na Secretaria de Gestão Pública, sustentou que o parcelamento do objeto da licitação deve considerar critérios técnicos e econômicos, quais foram observados no caso em questão e orientados através de análises técnicas. O senhor Ayrton Aparecido Calegari, pregoeiro, não apresentou defesa quanto aos fatos narrados na inicial. O DCM opina pela procedência da representação com aplicação de multa prevista no artigo 87.3d da Lei Complementar ao senhor Homero Barbosa Neto, Ayrton Aparecido Calegari, Kentaro Takahara e José do Carmo Garcia. Também sugere a aplicação de multa proporcional ao dano, disposta no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafo 2º da Lei Complementar 113, solidariamente aos aludidos responsáveis, tendo como referência o valor do lote 3. O MP manifesta pela procedência com aplicação de multa, afastando-se, contudo, a sugestão da DCM de incidência da multa proporcional ao dano.
A demanda, me parece, e é assim que decido, merece procedência, pois os itens compreendidos no lote 3 do pregão presencial número 128/2009, por apresentarem diferentes origens animais e processos de fabricação, reduziram a competitividade do certame. Os argumentos apresentados evidenciam que o não fracionamento do lote 3 decorreu essencialmente de eventuais dificuldades administrativas, não prevalecendo qualquer limitação técnico-econômica para a divisão do objeto. Vale dizer, os interessados apenas alegaram de maneira genérica, equivocada, sem indicação de qualquer estudo técnico. E, consoante se extrai dos autos, a resposta à impugnação edital formulada pela JBS foi elaborada pelo senhor Ayrton Calegari, que julgou improcedente e decidiu pela legalidade do instrumento convocatório, sendo responsável por manter inalterado o fracionamento do lote 3 de maneira indevida. O senhor Quentaro, por sua vez, foi o subscritor do edital de licitação, sendo diretamente responsável pela regularidade do encomenda. Deixo de aplicar multa administrativa ao senhor Homero Barbosa, prefeito municipal, ao tempo dos fatos, uma vez que não vislumbro qualquer atuação sua estritamente relacionada às disposições do instrumento convocatório, mormente da divisão do lote 3. O pregão presencial 128 foi realizado pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, devendo ser responsabilizados somente aqueles diretamente relacionados ou responsáveis implicados com a irregularidade em questão. Também afasto a aplicação de multa ao senhor José do Carmo Garcia, ex-secretário municipal de Gestão Pública, que substituiu o senhor Kentaro Takahara durante o curto período de tempo, mais precisamente, período que foi de 22 de setembro de 2009 a 2 de outubro de 2009, portanto, menos de 10 dias. Pois entendo que apenas acolheu as razões do pregoeiro expostas na resposta à impugnação e este, em tese, detém conhecimento técnico mais amplo acerca da matéria, o que acabou induzindo o ex-secretário em erro. Por fim, afasto a multa proporcional ao dano sugerido pela DCM, haja vista que não ficou comprovado nos autos efetivo dano ao erário. O objeto do certame foi devidamente adjudicado e homologado a 3 licitantes, assinando-se, por conseguinte, a ata de registro de preço. Diante do exposto, voto pela procedência da presente representação, com aplicação de multa do 87.3d da Lei Complementar, individualmente ao senhor Ayrton Aparecido Calegari e Kentaro Takahara, no valor de R$ 691,13, cada em virtude da inobservância de formalidade determinada na Lei 8666/93. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 25.7671, uma representação com fundamento na Lei 8666/93, proposta pela ABRALI, Associação Brasileira de Licitantes, em face dos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Telêmaco Borba. São 3 protocolos, presidente, que foram unificados porque têm realmente a mesma moldura e conteúdo, bem como de denúncia protocolada pela senhora Suelen Terezinha Garcia, direcionados ao questionamento, respectivamente, das condições dispostas nos editais de pregão eletrônico e nos procedimentos intermediados pela BLL, Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. Os orautores questionam a legalidade da utilização por parte dos municípios da plataforma de pregão eletrônico da BLL, uma vez que a lei permite apenas as bolsas de mercadorias que apoiem técnica e operacionalmente os órgãos e entidades, conforme artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Federal 10.520 de 2007. Os representantes impugnaram também cláusulas dos editais referentes à exigência de credenciamento direto dos licitantes junto à BLL, ou mediante intervenção de corretora de mercadorias associada, sob a justificativa de que tais medidas frustram a competitividade do certame. Apontaram como ilegal ainda a exigência do instrumento convocatório atinente à cobrança pela BLL
de percentual de 1,5% com teto de R$ 600 sobre o valor da adjudicação do lote a título de compensação pela utilização de recursos da tecnologia de informação. Por fim, assinalaram que a exigência de 1,5% nada mais é do que uma remuneração restritiva ao caráter competitivo do certame, a qual será embutida nos preços ofertados, causando prejuízo aos cofres públicos. Em sua defesa, a BLL alegou, em síntese, que possui natureza jurídica de bolsa de mercadorias, regularmente constituída na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, conforme consta de seu estatuto social, enquadrando-se, portanto, no permissivo da Lei 10.520. Argumentou que, por meio do Acordo 420 de 2008, este tribunal consolidou o entendimento de que o preço cobrado dos licitantes a título de custeamento dos recursos de tecnologia de informação pode ser fixado em percentual com teto, já que a lei nada dispõe em contrário. Salientou também que o custo imputado ao licitante possui limite máximo de R$ 600, sendo o valor integralmente revertido para o ressarcimento dos custos de desenvolvimento, atualização e manutenção do sistema da tecnologia de informação, portanto, mediante planilha de custos. Afirmou também que não há cobrança prévia para a participação do certame, sendo que o custo é cobrado unicamente do licitante vencedor. Por derradeiro, ressaltou ainda que, em caso de cancelamento do pedido, a BLL promove o imediato cancelamento dos custos de uso do sistema, devolvendo os valores eventualmente pagos. Os municípios de Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Palmeira destacaram a legalidade da previsão do uso da plataforma da BLL na forma contemplada nos editais de pregão eletrônico, bem como defenderam a legalidade dos pagamentos, afirmando que a destinação dos valores é integralmente para o custeamento do sistema. A DCM opinou pela procedência da representação, tendo em vista a ausência de edição de lei local regulamentando o pregão eletrônico, bem como de fiscalização por parte dos municípios envolvidos, no sentido de exigirem a comprovação de que os valores arrecadados se limitam ao efetivo custo do serviço de tecnologia de informação utilizados nos pregões respectivos. Contudo, sugeriu a não penalização dos municípios diante da controvérsia e escassez legislativa e doutrinária sobre o tema, determinando-se unicamente o envio de cópias dos acórdãos 1062 de 2007 e 420 de 2008 aos municípios, para que tomem conhecimento do entendimento desse tribunal a respeito da matéria, alertando que, doravante, a repetição das irregularidades será punida nos termos da lei. Por fim, em relação à Bolsa de Leilões e Licitações do Brasil, a unidade técnica opinou pelo encaminhamento de comunicado recomendando a adoção de medidas no sentido de adequar o seu sistema às orientações desta Corte. O MP corroborou o entendimento da unidade técnica, opinando pela procedência com a adoção de medidas sugeridas pela DCM. Em nova manifestação, a BLL afirmou ser a única plataforma eletrônica do país que apresenta planilhas de composição de custos aos órgãos públicos que a utilizam. Aduziu que o Banco do Brasil cobra em torno de R$ 250 por usuário, vencedor ou não do certame, além de exigir contraprestações de fidelidade bancária e cobrança por lançamento de edital, sem apresentar qualquer planilha de composição de custos. Assim, pugnou pela improcedência do feito. Os autos foram remetidos novamente à DCM, novamente ao MP, que reiteraram os pronunciamentos anteriores. As questões aventadas na petição inicial serão analisadas separadamente, com o objetivo de dar maior clareza ao meu voto. Deste modo, inicio o exame da suposta regularidade na escolha da BLL. A parte representante salientou que a BLL não poderia atuar em substituição à Bolsa de Mercadorias, por ser uma empresa limitada e não uma associação, conforme exige o parágrafo 2º, artigo 2º da Lei 10.520. Todavia, em face do que dispõe o Estatuto Social, constata-se que a entidade é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem dentre as suas finalidades o fomento da modalidade pregões públicos, o que a permite firmar termo de apoio técnico e operacional para sua utilização pela administração pública. Deste modo, resta demonstrada a legalidade da escolha dessa plataforma pelos municípios, merecendo em procedência a representação neste ponto.
Quanto à suposta ilegalidade da exigência de credenciamento direto ou mediante corretora de mercadorias, verifique que não há guarida para a procedência de tal alegação. Primeiro, porque parece lógico que o interessado em participar de um pregão eletrônico deve se credenciar junto à entidade provedora do sistema em que este ocorrerá. Em segundo, quanto à participação mediante corretora, as cláusulas 4.2 e 4.5 dos instrumentos convocatórios são bastante claras nesse sentido, expressamente facultando aos concorrentes a possibilidade de credenciamento mediante corretora, sem, contudo, retirar a possibilidade de realização de credenciamento direto. Analisados os dois primeiros pontos aventados na representação, passo a analisar a suposta ilegalidade na cobrança de taxa de 1,5% sobre o valor da adjudicação do lote, com limitação do custo global ao teto de R$ 600. Acerca dessa questão, saliento inicialmente que o exame do mérito far-se-á de acordo com as diretrizes já fixadas por esta Corte nos acordos 1062/2007 e 420 de 2008, ambos do Pleno. A primeira decisão desse tribunal sobre o tema, o 1062, proferida no bojo do processo 10486-0/07, representação da Lei de Licitações, firmou o entendimento de que é vedado impor aos licitantes, no instrumento convocatório de pregão eletrônico, a cobrança de taxa por utilização de recursos de tecnologia de informação que não esteja destinada exclusivamente ao seu custeamento, proibindo expressamente a cobrança de taxa variável sobre o valor da proposta vencedora, por interpretação literal do artigo 5º, inciso 3º da Lei 10.520. O aludido julgado averbou também que é ilegal impor aos licitantes, via edital, que sejam representados no certame por corretoras associadas às bolsas de mercadorias, por implicar cerceamento indevido e ilegal à participação no procedimento licitatório. Por fim, o julgado instituiu como requisito indispensável aos municípios interessados na utilização do pregão em seu formato eletrônico a expedição de lei própria, autorizando e regulamentando tal procedimento, tendo como orientação as normas e diretrizes gerais da Lei 10.520. O entendimento firmado a partir do Acordo 1062/2007 foi parcialmente modificado pelo 420/2008, o qual foi prolatado no âmbito de processo de embargos de declaração. A exegese até então vigente foi alterada no sentido de tornar admissível que o preço cobrado dos licitantes, a título de custeamento dos recursos de tecnologia de informação, possa ser fixado em percentual variável sobre o valor das propostas vencedoras, desde que haja comprovação pela instituição, por meio de planilhas contábeis e demonstrativos financeiros específicos e detalhados, que os totais arrecadados com a chamada taxa destinam-se exclusivamente à compensação dos custos de manutenção e desenvolvimento do sistema, cabendo à administração interessada a realização desse controle. Desse modo, verifico que a regulamentação da BLL, que estabeleceu que o custo de operacionalização e uso do sistema é imputado ao vencedor no percentual de 1,5% sobre o valor da adjudicação do lote, com limitação ao custo total de R$ 600, não é ilegal, pois esse tribunal já se manifestou que não há óbice para esse tipo de fixação. De igual forma, verifico que a regulamentação da BLL, que dispõe sobre o estabelecimento deste teto máximo, não parece permitir à entidade oferir quantias que ultrapassem o ressarcimento dos custos de desenvolvimento, atualização, manutenção do sistema, conforme determina a legislação, ou seja, a Lei de Licitações. Saliento, contudo, que dentre as orientações estipuladas pelo plenário desse tribunal, nomeadamente no Acordo 420, condicionou-se a cobrança da taxa variável à efetiva comprovação, por meio de planilhas contábeis detalhadas, de que os valores arrecadados pela entidade destinam-se unicamente ao ressarcimento dos custos operacionais. Como já citado, estipulou-se que a realização deste controle compete à administração interessada. Sobre o processo, sobre a apresentação de planilha de custos, insta a ressaltar que, muito embora a representada BLL, em sua defesa,
tem mencionado a existência dessas planilhas e a correlata apresentação do documento a esse tribunal, não juntou aos autos cópia do documento, deixando de comprovar a sua alegação. Cumpre ainda observar que em nenhum dos protocolados é possível coletar indícios de que os municípios envolvidos tenham realizado a fiscalização exigida. Ainda verifico que os municípios deixaram de expedir lei própria autorizando e regulamentando o pregão eletrônico, requisito indispensável aos municípios interessados na utilização desse mecanismo. Diante do exposto, entendo que a representação é procedente quanto a esse terceiro ponto. Embora parcialmente procedente a representação, acato os pareceres exarados no sentido de não penalizar os municípios, uma vez que há notável escassez legislativa e doutrinária sobre o tema, o que faz destas abordagens verdadeiras construções jurídicas. Diante do exposto, voto pela procedência parcial da presente representação, sem penalização aos municípios nos termos da fundamentação. Recomendo aos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Telêmaco Borba e a BLL que nos próximos certames realizados por meio de pregão eletrônico cumpram estritamente os acórdãos 1062 de 2007 e 420 de 2008, ambos do Pleno, alertando aos municípios sobre a necessidade de autorizar e regulamentar o pregão eletrônico para a utilização dessa modalidade de licitação. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. A pauta ordinária agora, senhor presidente. E o primeiro voto, um que Vossa Excelência deferiu a inclusão, é um pedido de rescisão com pretensão de suspensão liminar da decisão rescindenda, proposto pela Pastoral da Criança em face de acórdão número 2935/13 da segunda Câmara, cuja decisão, em razão da ausência do termo de instalação e funcionamento de equipamentos, julgou irregular a prestação de contas de transferência voluntária oriunda do Fundo Estadual da Saúde e determinou a devolução parcial dos recursos, quase R$ 9.500, solidariamente pela Pastoral da Criança e pelo gestor responsável, Aldo Decilo Pagotto. Pelo despacho 1719, recebi este pedido para processamento, pois presentes os requisitos legais e regimentais. A respeito do pedido de suspensão liminar da decisão, a DAT manifestou-se pela sua concessão para que sejam obstados os atos executórios em desfavor da requerente. Argumentou que, em matéria probatória, a documentação apresentada inicial afigura-se suficiente e que o perigo mora enquanto se identificado, pois o débito está inscrito em dívida ativa e podem ensejar prejuízos relevantes à requerente. Por sua vez, baseado na orientação normativa 01 de 2009, ditada por seu Colégio de Procuradores, e no artigo 77 da Lei Complementar 113, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da liminar. O pedido de suspensão liminar, e é o que decido, comporta deferimento. Apesar do pedido de rescisão não ter ordinariamente o efeito suspensivo, isso não significa inviabilizar os provimentos de urgência que têm efeitos próprios e específicos. Além disso, importante anotar que o artigo 52 da Lei Orgânica determina a aplicação subsidiária do CPC no que couber em todos os julgamentos no âmbito desta Corte. Assim, o artigo 495-A do Regimento Interno apenas tratou de explicitar os pressupostos da antecipação de tutela, estabelecendo que a medida liminar suspensiva da decisão rescindenda pressupõe a existência de prova inequívoca do direito alegado, cuja verificação independa de qualquer dilação probatória e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O parágrafo 1º do referido dispositivo apresentou o pressuposto de reversibilidade do provimento antecipado, característico do Instituto, pois dispõe que não se considerará liminar quando da providência nela contida puder resultar dano ou ônus irreversível ao interesse público ou a terceiros. Ademais, o inciso 78 do artigo 5º da Constituição assegura a todos, não só no âmbito judicial, mas também no administrativo, uma duração razoável dos processos, inclusive com os meios que garantam a respectiva celeridade de tramitação.
Portanto, retardar ou suprimir a efetividade que a liminar pode emprestar ao jurisdicionado significa, em última hipótese, desconsiderar tal preceito. Isto não bastasse, se uma decisão judicial que possui força de definitividade pode ter seu cumprimento suspenso em sede de ação rescisória, com mais razão uma decisão administrativa o poderá, a exemplo do que se discute nesse protocolado. O presente pedido de rescisão veio acompanhado do termo de instalação e funcionamento de equipamentos, emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, referente a 2 equipamentos adquiridos pela Pastoral da Criança, no valor de quase R$ 9.500. Isto é, a requerente apresentou o documento cuja ausência motivou a representação das contas de transferência voluntária. Neste passo, em sede de cognição sumária, não resta dúvida a respeito da existência de prova inequívoca do direito alegado, cuja verificação independa de alguma dilação probatória. Convém ainda mencionar que a concessão da liminar não resulta dano ou ônus irreversível ao interesse público, estando em conformidade com o dispositivo já citado do regimento interno. Por fim, entendo pertinente observar que, embora este pedido tenha sido formulado pela Pastoral da Criança, por seu coordenador nacional, o seu antigo gestor, também sofreu efeitos diretos da decisão rescindenda, pois condenado a recolher os recursos solidariamente com a entidade. Por tal razão, considerando que as circunstâncias autorizadoras da liminar postas acima são objetivas e, portanto, seu proveito não é exclusivo à entidade requerente, estendo também os efeitos da liminar ao responsável. Por todo exposto, com fundamento no 495A do regimento, acompanho a unidade técnica e voto pelo deferimento da liminar pretendida para o fim de suspender os efeitos da decisão rescindenda, acordo 2935/2013 da segunda Câmara, proferido no protocolo 1889/71/09, até o julgamento final deste pedido de rescisão. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 34780/11, é um recurso de revista interposto por Terezinha Fumico e Yamakawa contra acórdão 3604/2010 do Pleno, relatoria do conselheiro Caio Soares, referente a uma representação apresentada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas em face da recorrente ex-prefeita de Amaporã. Em resumo, a decisão recorrida julgou parcialmente procedente a representação para declarar irregular provimento em comissão de cargo de assessor jurídico de Amaporã, devendo o atual gestor comprovar a respectiva exoneração. Mais, alertou o município para adequar seu quadro funcional à Constituição Federal, recomendando a extinção do cargo comissionado não destinado à direção, chefia e assessoramento. E, por fim, declarar irregular a nomeação de Maria Agnete Franklin dos Santos em cargo comissionado por contrariar a súmula vinculante número 13, devendo o atual gestor comprovar a respectiva exoneração. Inconformada, recorreu e, através do despacho, o recurso foi recebido. Diretoria de Contas Municipais conheceu do recurso e foi pelo seu não provimento. Bem assim, o Ministério Público. A despeito do pronunciamento conclusivo da unidade técnica e do MP, o município de Amaporã foi intimado a contrarrazoar o recurso, tendo apresentado sua manifestação. Por fim, argumentando que as contrarrazões apresentadas não alteraram suas conclusões, unidade técnica e MP ratificaram o que já haviam interpretado. De início, ratifico sou pelo conhecimento do recurso, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos. Em síntese, a recorrente sustenta preliminarmente a incidência de coisa julgada, pois os fatos veiculados na representação teriam sido veiculados e decididos em procedimento criminal. No mérito, a recorrente sustenta a legalidade da contratação do assessor jurídico e a não configuração de nepotismo. Senhor presidente, as situações aqui são bem pontuais e, em verdade, o recurso é um reprisar da sua defesa por ocasião do julgamento da denúncia ou da representação, que culminam com o reconhecimento por esta Corte da infringência da súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, que é de agosto de 2008,
e também com o preenchimento de cargo de assessor jurídico, que deveria ser de provimento permanente, portanto, pela via do concurso, de modo que, ao fim e ao cabo da análise das intervenções, tanto da DCM quanto do MP, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso de revista interposto por Terezinha Yamacau, ex-prefeito de Campo Mourão, mantendo integralmente a decisão recorrida, acórdão 3604/2010, proferido nos autos que aponto, de relatoria do conselheiro Caio Soares, que julgou parcialmente procedente a representação apresentada pelo MP em face da recorrente. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Por fim, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Antes de Vossa Excelência relatar, eu gostaria de pedir vista desse processo. Pela ordem. Do qual processo? O que eu ainda não anunciei? Mas é o que está na pauta, o próximo. É o de Rio Negro. Não é isso que Vossa Excelência vai relatar? Vossa Excelência está correta. Acertei. 692160/13. Solicitado vista pelo conselheiro E eu Durval também Amaral. antecipo a minha não oposição ao pedido de vista. Não havendo objeção do senhor relator, vista concedida. Presidente, Rápido. era o que tinha para esta manhã. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, inicio minha pauta pedindo o adiamento do processo 462086/12. Senhor presidente, Pela ordem. com ferro fere, com ferro será ferido. Se vocês concordar, porque eu vou, inevitavelmente, no próximo pedir vista desse processo em função das recomendações até que consta e a questão de fiscalização em 2013 junto à APA. Que está a questão de um decreto 2000, né, de centralização de decisões e etc. Perfeito. Então, se Vossa Excelência preferir, já mando para prefiro a vista, já então. dou a informação, já retorno a Perfeito. você. E lhe encaminho, inclusive, a minha proposta de voto. Perfeito. Vista concedida. Processo número 116150/11, trata-se de recurso de revista interposto por Paulo Afonso Schmidt e pela Urbis. Senhor presidente, Pela ordem, conselheiro Caio Márcio. agora eu gostaria de solicitar vista desse processo. Vista concedida. Processo número 250744/13, trata os autos de prestação de contas anual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação relativo ao exercício 2012. A Diretoria de Contas Estaduais opinou pela abertura de contraditório em razão da verificação de algumas impropriedades ensejadoras e ressalvas, consistentes em falha na elaboração da prestação de contas no tocante à formalização do processo. 2. Divergência do saldo financeiro sem emissão de empenho, constantes do relatório gerencial do Grupo Financeiro Setorial, plano de aplicação em face dos registros contábeis da movimentação financeira dos recursos do Fundep. E 3, apontamentos constantes dos relatórios do primeiro e segundo semestre de 2012 da primeira Inspetoria de Controle Externo. Após a apresentação de justificativas, o feito foi encaminhado para a manifestação da primeira Inspetoria de Controle Externo em razão dos apontamentos dos relatórios do primeiro e segundo semestre de 2012. Assim, considerou a unidade regularizado o item relativo ao segundo semestre, relativo à ausência de inscrição do Fundeb no CNPJ, em face da efetivação da referida inscrição. No entanto, manteve a ressalva das contas diante da remuneração indevida de profissionais da educação com recursos da parcela de 60% do Fundeb, destinadas exclusivamente para profissionais do magistério. Por sua vez, a DCE considerou regularizado o item relativo à falha na formalização do processo de prestação de contas, diante da atualização do registro dos responsáveis no cadastro desse Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. No entanto, manteve a ressalva quanto à divergência no valor do saldo financeiro sem emissão de empenho informado
pelo Grupo Financeiro Setorial para alertar o ente que se adote providências definitivas para a manutenção da consistência dos registros contábeis, da movimentação financeira, dos recursos do Fundeb e do relatório gerencial do Grupo Financeiro Setorial. Ainda ratificando o pedido pela primeira Inspetoria de Controle Externo e insistiu na ressalva em face da remuneração indevida de profissionais de educação com recurso à parcela de 60% do Fundeb. O Ministério Público, corroborando o contido na instrução, opina pela regularidade com ressalva. Destarte acompanha a Diretoria de Contas Estaduais do Ministério Público e voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2012 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação relativas ao exercício 2012, com ressalvas, em razão da divergência no valor do saldo financeiro, sem emissão de empenho informado pelo Grupo Financeiro Setorial e da remuneração indevida de profissionais de educação com recurso da parcela de 60% do Fundeb. Este é o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Minha pauta está cumprida. Agradeço Vossa Excelência e aos demais. Eu agradeço a Vossa Excelência e, para relato de pauta, passo a palavra ao conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que compõem esse plenário, senhoras e senhores, processo 547.905/12, recurso de revista, Câmara Municipal de Jaguariaíva. Trata-se do recurso de revista interposto pelo senhor José Marcos Peça Filho contra a decisão proferida no Acordo 2059-2012 da Segunda Câmara, que julgou irregular a prestação de contas do Poder Legislativo do município de Jaguaraíva, relativa ao exercício financeiro de 2010. As contas foram julgadas irregulares diante do pagamento dos subsídios aos agentes políticos acima do valor estipulado no respectivo ato de fixação, extrapolando o valor do teto dos deputados estaduais. A Diretoria de Contas Municipal, por meio de instrução, e o Ministério Público de Contas, através de parecer, diante da comprovação da devolução dos valores recebidos a maior, opinaram pelo provimento do recurso para que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, visto que a regularização ocorreu somente em fase recursal. Opinaram, todavia, pela manutenção da multa do artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, imposta pela decisão recorrida diante da infração à norma legal, em que, pese a irregularidade ter sido sanada com o ressarcimento do dano, não supriu a infração cometida, a razão pela qual a multa deve ser mantida. Assim, acompanha as manifestações da Diretoria de Contas Municipal, do Ministério Público de Contas e com fundamento no artigo 16.2 da Lei Complementar 103/2005 e na uniformização de jurisprudência número 8, voto pelo provimento parcial do recurso de revista para que, reformando a decisão recorrida, sejam as contas julgadas regulares com ressalva, sem prejuízo da subsistência da multa imposta pelo item 3 do Acórdão 2059-2012 da Segunda Câmara. Esse é o voto, senhor presidente. Antes de colocar em discussão, convoco o auditor Jaime Lechinsky para compor o quórum, em substituição ao conselheiro Durval Amaral. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 383.473/12, consulta Serviço Social Autônomo Paraná Cidade. O presente processo trata-se de consulta formulada pelo Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, por intermédio do qual formula o seguinte questionamento. É possível servidores sociais autônomos no âmbito do Estado do Paraná promover processo seletivo interno para preenchimento de cargos vagos, preservando o processo seletivo público externo para o ingresso dos funcionários em seu quadro, na forma já decidida pelo Tribunal de Contas da União. Consultando o sistema de trâmite processual, constata-se a existência de diversos processos de admissão de pessoal referente ao edital de teste seletivo 01/2008, realizado pelo Paraná Cidade. Além disso, por intermédio do Acordo 2463/13 da Primeira Câmara, foi instaurada tomada de contas extraordinária para apurar eventual a inadequação da natureza precária de contrato de trabalho que eram objeto de processo de admissão, cuja decisão foi objeto de recurso de revista que tramita sob o número 684-655-13 de relatoria do conselheiro Durval Amaral. Nesse contexto, e considerando que o objeto da consulta constitui matéria inerente à análise da legalidade ou não dos atos de admissão de pessoal, eventual resposta à consulta irá configurar prévio julgamento, elidindo a competência dos relatores dos processos mencionados e o duplo grau de recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 313, parágrafo 1º do Regimento Interno, não conheço da consulta por configurar caso concreto. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado.
Processo 240.926.11, prestação de contas anual, coordenação da região metropolitana de Curitiba. Trata-se de processo de prestação de contas da coordenação da região metropolitana de Curitiba, referente ao exercício financeiro 2010, de responsabilidade da senhora Maria Letícia Jimenez Abate Fiala. A diretoria de contas estadual, por intermédio de instrução, acatando os argumentos da gestora, segundo os quais a lei estadual 15.524/07 não poderia ser exigida na gestão de 2010, uma vez que a mesma só foi regulamentada em 2011, com a edição do decreto 3.386/11, manifestou-se pela regularidade das contas, ressalvando, contudo, a falta do sistema de controle interno previsto pela referida lei estadual. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva, corroborando o entendimento da unidade técnica. Desta forma, acompanha as manifestações uniformes da diretoria de contas estadual e do Ministério Público de Contas e com fundamento no artigo 16.2 da Lei Complementar 103/2005, voto pela regularidade das contas com ressalva ante a ausência do sistema de controle interno. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, era o que eu tinha em pauta. Agradeço a atenção. Esta presidência agradece Vossa Excelência e consulta os senhores auditores. Não existindo pauta a relatar, deixo a palavra livre. Antes de encerrar, apenas quero comunicar aos senhores conselheiros e auditores que essa presidência está distribuindo uma apostila em cada gabinete com relação à produtividade dos últimos 30 dias. Solicito encarecidamente que todos acompanhem o que ali está sendo relatado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada outra ordinária no próximo dia 21, no horário regimental. Levanta-se a presença.